Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br. Mas esses termos que as pessoas usavam, humanos, monstros, heróis, vilões, para Vitor não passavam de uma questão de semântica. Enquanto poderia muito bem se dizer um herói e mesmo assim sair por aí matando dezenas de pessoas, outro poderia ser rotulado de vilão por tentar impedi-lo. Muitos humanos eram monstros, e muitos monstros sabiam fingir humanidade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um podcast do Puxando a Estante, o Clube do Livro do portal Puxadinho Geek. Eu sou o Rob Teles, o seu host habitual, e hoje estamos em janeiro, começou o ano, e já com aquela energia lá pra cima que, cara, já começou muito bom com um livro que estava guardando desde o início da pandemia para ler. Estava guardado aqui na minha biblioteca virtual. E que se não fosse Gubert para me lembrar que tinha ele, talvez eu não tivesse tido essa boa experiência já no começo do ano. E o livro nada mais é que Vilão, da V.E. Schwab, uma grande escritora que está tendo muito sucesso justamente na parte da fantasia e que, cara, tudo que ela faz é hit. Basicamente todos os livros dela estão sendo lançados no Brasil numa grande velocidade, e Vilão nada mais é do que um hype que foi se construindo durante anos, desde seu lançamento até chegar no Brasil, algo que demorou quase 7 anos para acontecer, tá? Então eu venho aqui novamente com nossa equipe, que vocês já estão habituados a ouvir, justamente com Mamá, com Ive, com Jéssica, e Rudá não está hoje presente porque ele está mudando. O Rudá está de casa nova, então todo mundo sabe como é difícil mudança, então esse mês ele ficou de férias, beleza? E eu então quero já começar dando um abraço a você que está ouvindo a gente por mais um ano, por mais essa temporada, e tenha total certeza de que esse ano só vai ter leituras excelentes, muita coisa que já foi hypada, muito livro que já virou série e até mesmo livros que vão poder virar série. Então temos para todos os gostos e para todas as expectativas, beleza? Falando sobre Vilão, é um livro que foi lançado em 2013, em um hype que é muito curioso. É um livro que foi lançado logo depois de Vingadores e ele dialoga muito com um filme que também foi lançado em 2012, que é Poderes Sem Limites. Ele foi lançado nos Estados Unidos nesse momento em que talvez os filmes de heróis estavam no seu ápice, no seu auge, e traz uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, não sei se realista, mas talvez até pessimista sobre a questão dos poderes. Né? O livro, de modo simples, narra a trajetória de Elliot e Victor, que são dois amigos rivais dentro da faculdade de medicina, que descobrem um jeito de se transformarem em super-heróis, de ganharem superpoderes. E a partir disso, inicia-se uma história de vingança, de raiva, de ódio entre um e outro, que vai sendo, cara, desenvolvido de uma maneira muito, muito, muito interessante e muito ágil, tá? E eu quero ouvir de vocês, meninas, como vocês receberam esse livro? Será que não estava meio fora de época, considerando que ele foi só lançado em 2020 aqui? O que é que vocês esperavam de um livro que falava basicamente sobre super-heróis e dois amigos, né? Nessa briga meio Magneto, até como citado, né? Meio Magneto e Professor Xavier dentro de um livro de ficção. Eu gostei. Eu achei que foi bom pegar o livro em um tempo meio fora de época, porque a gente sai um pouco das ideias preconcebidas do hype e da influência que a mídia pode ter sobre a gente, né? Comentários. Mas eu achei bem interessante a proposta que a autora deu para abordagem dos poderes. Eu também gostei bastante, até porque era um livro que eu já estava ouvindo a galera falar muito, só que eu não tinha tido, sei lá, de repente a oportunidade de poder ler. Porque a gente tem aquela boa e velha lista de leitura, sabe? Que a gente nunca lê.
E aí eu tava esperando uma indicação de alguém, e essa indicação veio, e felizmente foi uma surpresa muito boa pra mim. Então, eu sou a pessoa que já tinha lido, né? Eu até falei mais ou menos dele, acho que no episódio do Ceifador, e com certeza no da Nuvem. Eu tava ansiosa pra ler esse livro na época, porque basicamente todas as pessoas que eu acompanhava, que falavam sobre livros, tinham lido em inglês o Vicious, e todo mundo falava que era fantástico. Eu ficava, não é possível que vai ser tudo isso. Aí ele saiu pela Record em meio, eu acho, de 2019, e eu recebi pelo Turista Literário. Falei, bom, agora vamos ver qual é. 2019 também foi um ano meio de pico, assim, pra produção de super-heróis. Teve o Vingadores Ultimato, então acabou que foi um bom timing. Mas eu fiquei presa na história. Eu saía com o livro debaixo do braço, lia no ônibus, lia andando pro ponto de ônibus, lia indo pra sala na faculdade, em todos os intervalos possíveis, e não tinha como largar. Realmente eu fiquei maravilhada com ele. Uma coisa que se pode dizer da Vi Schwab é que ela é muito, sabe escrever de uma maneira muito rápida, não só pelos capítulos curtos, mas acho que da dinâmica que ela traz em cada capítulo, né? O livro em si, ele não se passa numa só linha temporal, ele vai e volta, presente, passado. E, cara, é muito bom que você consegue, ao mesmo tempo em que vai se construindo a narrativa, você vai entendendo aos poucos as motivações dos personagens, né? E as suas paixões, e seus rancores. E você não enjoa de um só cenário, você não fica num só cenário o tempo todo e desgastando. Quando você pensa que está cansando, você vai, ver um ponto de vista de outro personagem, ou você muda de local. Então acho que isso, em termos de estrutura, é muito inteligente e, cara, engaja. Todo capítulozinho tem um cliffhanger, todo capítulozinho tem algo que depois linka para futuro. Então, velho, é excelente. Isso para mim me fez ler um livro de 400 páginas, trabalhando, pegando o metrô, pegando o trem, pegando o ônibus, né? Li em 4 dias, velho. Isso porque eu, no final, tava segurando um pouco para ler, para não acabar logo, sabe? Para conseguir terminar com qualidade, assim, caramba, né? Que coisa legal. Mas eu acho que pra mim foi um pouco diferente, acho que a expectativa, assim, a questão. Eu acho que pra mim o tema de super-herói meio que deu uma, sei lá, não tô na melhor fase de ver coisas de super-herói ou coisas sobre poderes. Então talvez acho que ter lido, se eu tivesse lido em 2013, eu acho que eu diria que era um dos melhores livros que eu tinha lido em um bom tempo, sabe? Ou pelo menos um dos mais interessantes, assim. Eu acho que traz um ponto de vista sobre poder muito legal. Só que tem um probleminha pra mim. É um tema que já foi discutido nesse período por outras obras, há muito tempo. Então, desde The Boys, de uma maneira mais escrachada, até o próprio Poder Sem Limites, o filme, então, sobre como seria, né, essa questão do poder num cenário menos idílico do que o dos super-heróis, né? E pra vocês, velho, o que é que vocês acharam do debate sobre o poder no final das contas, né? Tá, eu gosto mais da abordagem da Schwab que da maioria dessas outras. Tipo, porque ela, nem você falou, ela vai descobrindo as camadas do problema e ela consegue entrar muito numa questão psicológica, ética, moral, sem apelar pra violência gráfica, pro choque, pra essas ferramentas todas que eu acho que não me atraem em obras como The Boys, Invencível, enfim, toda essa leva de super-heróis realistas, sabe? Que bebe um pouco da fonte de Watchmen, só que não. E eu acho que me atrai mais. Não que o resto das coisas não tenha seu valor, né? Mas pra mim funciona muito melhor. E também tem a questão do nome, porque o título em inglês é Vicious. Em português ficou vilão. Então o próprio título em português já remete muito mais a super-heróis, super-vilões, do que o inglês. O inglês ainda se afasta um pouquinho. Seria malvado, né? Seria não necessariamente vilão. Mas eu gosto da brincadeira pra manter o... Eu gosto da brincadeira pra manter o V. Ficou muito legal. Isso. E eu acho que combina muito, cara, com o que é debatido dentro, até pela nossa própria
frase de entrada, né? Vamos dizer assim. Não sei como é se esse trecho no início é Vicious, se ele botou Vicious ao invés de vilão. E na Mas tradução em que eu vou ficar. Mas no momento, Eli diz, eu sou o herói. Victor diz, então eu sou o vilão. Vilão. Né? E que eu seja esse vilão. É ótimo. Falando nisso, a gente não fez um resuminho, né? Pode que mandar. se trata? Eu fiz rápido, né? Que são dois amigos que descobrem poderes e começam a se matar. Ou a querer se matar. Eve, topa? Meu Deus. Eu ia dizer que eu achei interessante justamente o fato de o nome ser vilão. Porque eu peguei, assim, de cara, eu fiquei, velho, sobre o que é isso? Será que é realmente sobre heróis e vilões? Será que não é clickbait? E aí eu gostei muito, porque é uma história construída de uma forma que eu não tô tão acostumada a ler, e isso, em parte, foi interessante, porque eu tava ali lidando com algo novo pra mim, e em parte foi meio chato, porque no início parecia que a história era meio morosa, assim, não a técnica, a leitura em si, mas o desenvolvimento da história. Mas depois eu comecei a entender melhor e ficou mais interessante. Mas assim, sinopse. 2 caras que brigam, um herói e o outro é vilão, realmente, é isso mesmo. Então, mas a questão é que não necessariamente um é herói. Eu acho que ninguém é herói ali, não tem herói. Então, é verdade, de fato. Corrigindo, ninguém é herói. Acho que tem um anti-herói, talvez, e um vilão. Eu acho que isso brinca também com a questão das nomenclaturas de, por exemplo, protagonista e antagonista. Alguém tem que ser o herói, alguém tem que ser o vilão. Tipo, ele é o herói da história dele. Então, na história dele, o Victor é o vilão. E aí vai assim, tipo, muito mais de perspectiva do que necessariamente de conceitos. Então, esse duelo, pra mim, é uma das coisas mais interessantes, porque você vê claramente que a partir do momento em que eles ganham os poderes, uma coisa muda e eles vão para lados opostos do mesmo problema. E não tem mais como eles lutarem do mesmo lado. E você vê que o Victor não é bonzinho. O Victor não é um herói. O Victor não é... Ele fez bastante coisa questionável. Acho que o Rob até já falou isso hoje, enfim. Ele é pau no cu desde antes de ter poder, velho. Sim, bastante. Os dois. Ele é arrogante, Os dois, ele é os várias dois. coisas. Ele é arrogante, ele é várias coisas. Mas quando você coloca ele do lado do ex-amigo dele, você tem um lado. Você tem uma preferência por ele, você torce pra ele. E ele é o vilão? Os dois são vilões? Existe um vilão? Ninguém sabe. Não, exato. E assim, qual a trama, né, que começa no livro, assim, só pra deixar um pouco mais claro pra pessoa que entrou no podcast e não sabe exatamente qual é a sinopse, né? Como a gente já tinha falado, exatamente, são 2 amigos que durante um projeto da faculdade descobrem como conseguir poderes, né? Como ser os extraordinários, né? Ou EOs, ou ELs, como colocado lá. Só que qual o lance? Denuncia o outro, vamos por aí, e o Victor vai parar na cadeia. O Victor, anos depois, sai da cadeia e busca vingança, né? Essa é basicamente a questão, né? E aí você entende como os dois acabaram indo, se encontrando, e é isso, né? O Elliot não esperava que o Victor saísse da cadeia e logo depois fosse buscar ele, né? Então, cara, é muito interessante como isso começa a dialogar com alguns pontos. Primeiro, acho que a maneira como eles conseguem poder é muito interessante. Não sei se é um spoiler, mas é basicamente você tendo uma experiência de quase morte. Se você sobrevive, você, na verdade, morre e depois volta, é ressuscitado de alguma maneira, química, enfim, você adquire um poder. Só que o poder, ele tá ligado à maneira como você ia morrer, ao seu desejo de sobreviver, ou o que você não quisesse passar. Então, seu poder deriva disso. E o poder de um é muito interessante, que é o do Victor, que é o de controlar a sensação de dor dos outros e dele mesmo. Isso é um puta poder massa, porque ele consegue justamente fazer com que você, que aparentemente não está sentindo nenhuma dor, comece a sentir, sei lá, dores gigantescas, porque ele vai aumentar os seus sentidos.
E justamente o poder do Elliot é outro, é o de cura. Então, supostamente, ele não conseguiria ferir o Elliot, mas consegue a partir do seu poder, que não é necessariamente de matar, entre aspas, né? Beleza? Mas eu acho que a partir disso tudo traz uma boa discussão sobre a questão dos poderes, sobre ser vilão ou não. Eu acho que a grande discussão do livro é se os poderes eles tornam as pessoas ruins, de certo modo, ou se ele até enaltece certas características que as pessoas estão, né? Não tem aquele lance que quer conhecer alguém e dar poder pra ela? Meio que isso. O que é que vocês acharam nessa questão, por exemplo, do Elliot e do próprio Victor e dos outros EOs, quando eles ganham os poderes? A sensação de vazio e questão também da vontade de dominar os outros, né? Eu creio que tá muito ligado ao perfil da pessoa, ao que ela já tem ali dentro dela. Porque você vê que alguns deles, eles simplesmente continuam vivendo a vida. Parece que nada aconteceu. Tem alguma coisa aqui estranha, tudo bem, paciência. Só que no caso deles dois, eles já estavam buscando grandeza, de certa forma. O Victor já tinha aquele super explícito, que ele queria, e de que formas ele queria obter as coisas. E o Eli, ele simplesmente foi... ele já tinha esse desejo maluco dentro dele, mas teve o Victor pra incentivar, pra ficar cutucando ele o tempo todo. Tanto que em vários capítulos ele fala sobre isso. Sobre aquele olhar que o Eli tem quando ele... aquela coisa meio maluca que ele tem. E que às vezes se esvai quando ele tava, por exemplo, na presença da namorada dele. Eu concordo que eles já tinham os dois predisposições de maldade, de uma coisa meio sombria. Mas, pelo que entendi no livro, todo mundo que volta é como se ele voltasse meio errado. Assim, volta com uma coisa sobrando, seria a alma ou alguma coisa assim. Porque mesmo as pessoas mais de boa, que seria a Sydney, eu acho que é a única ok ali, ainda assim ela não tá 100% ela. Mas todos os outros voltavam meio malvados, meio vilões. Ou com alguma coisa faltando, né? Esse vazio que ele falava. Exatamente. Então acho que o poder corrompe, mas no caso desse universo não é só o poder. Na verdade, o poder não causa isso, ele é inerente. Na verdade, ai meu Deus, me atrapalhei nesse raciocínio. Mas o que eu quis dizer, é que, tipo, não é uma consciência porque você é corrompido pelo poder. Mas nesse universo é uma consequência direta do fato de você ter poder. Independente se você vai ser corrompido por ele ou não. Você é naturalmente corrompido pelo fato de desenvolver uma habilidade. Até porque para desenvolver uma habilidade você morre. Então, quais são até a própria proposta da injeção de adrenalina que você precisa para virar um extraordinário, começa na questão de quão traumática é uma morte. E as consequências disso, para além dos poderes, logicamente, vão afetar o psicológico da pessoa. E que creio que também tem a ver com o fato do quanto essa pessoa quer viver. Porque todos eles tinham vontade de voltar, de alguma forma. Eles se agarravam a algo. Então, é meio que, tipo, o quão eles estão dispostos a sacrificar para poder voltar. E aí tem essa questão, né? Eu acho que o único ponto que realmente não muda nesse caso, só tem uma personagem que não muda, entre aspas, né? Se pensar assim, talvez por ser muito criança, que passou por essa experiência, mas um ponto que a gente que acho que falta tocar é que, cara, se você notar, os três principais que a gente tem contato da mentalidade quando age, né, que é o Victor, são 4 personagens, né? O Victor, a Serena, o Elliot e a Sydney. São os 4 que a gente tem mais contato com o que pensam. E 3 de... e tem o Mitch também. Eu estou dizendo com poder, são só esses 4. Mas 3 desses 4 são... Quando eles usam poder e são desafiados, eles sentem prazer. Saca? Esse que é o lance. Então, tipo, a Serena, ela fica meio que, o poder dela, né, de poder controlar a ação dos outros, né, fazer com que todo mundo faça o que ela queira. Quando a pessoa vai fazendo o que ela quer, ela fica meio entediada. Quando ela sente uma possibilidade de desafio,
Ela, opa, agora eu posso sim dominar. Aquela questão de dominação, né? E do desafio. O Vitor também, ele sente prazer quando ele começa a causar muita dor nos outros, né? Especialmente tipo, quando tem um cara que ele mata, depois revive, ele fala bem isso, né? E quando ele fere o Elliot, né, também. E já o Elliot, ele tem o prazer em matar, que é curioso, né? Que ele dá essa questão da morte vamos dizer assim, justificada, e ele acha que a sensação boa que ele teve em matar alguns dessas pessoas é justificado porque é divino. Ele tem esse prazer por ser divino, né? Então, acho que também tem essa questão de que poder também é uma coisa relacional. O poder não existe em absoluto, né? O poder é uma questão em que você tem sobre outro, né? Ou sobre outras pessoas, né? E que você conseguir usar isso e exercer essa dominação de tal modo vira prazeroso, e isso pode te corromper cada vez mais. Se você parar pra pensar assim, pô, como com a relação em si que às vezes a gente tem com as pessoas, você às vezes vê muitas pessoas que, cara, são de um jeito, mas tem aquilo que a gente chama, né, micropoderes, e acabam virando às vezes tiranos que você nem conhece, sabe? Que você nem imaginava que a pessoa poderia ter reações em que você acha que a pessoa não poderia ter, né? Eu acho que isso é massa de pensar no sentido de como o texto aborda, saca? Mas, gente, a relação dos dois, do Elliot e do Vitor, velho, o que é que vocês acharam? Eu achei que, tipo assim, pelo que estava sendo desenvolvido no próprio livro, pegando o presente, eu pensei que haveria um pouco mais de amizade em si mesmo. Mas o que eu vi mais foi uma rivalidade e, tipo assim, uma admiração de você ter algum par, alguém que acompanhasse você em termos intelectuais, do que necessariamente uma amizade em si, né? Vocês acharam isso? Ou vocês até esperavam que fosse algo mais profundo ou não? Eu também não achei eles muito amigos, não. E era uma situação meio esquisita, assim, que o Vitor. É porque no início a gente tem mais a perspectiva do Vitor como amizade. A partir do momento que a gente tem a perspectiva do Eli, eles já não são mais amigos. Mas é como se eles sempre estivessem um querendo competir com o outro, e eles estivessem mais juntos pelo acaso, né? Porque eles moram no mesmo apartamento. Mas não me parece que eles gostavam tanto um do outro. Na verdade, o Vitor gostava do Eli, não era do Eli, era quando ele conseguia ter relances daquela pessoa escondida ali, que o Eli fazia tanta questão de esconder. Ele gostava de ver isso, de descobrir essa pessoa. Mas é como se ele soubesse um segredo que ninguém sabe. Não no Uma coisa sentido meio de... manipuladora. tipo, só eu conheço esse lado dele, quero ver esses relances dessa personalidade diferente. Mas não no sentido de um gostar genuíno, não. Eu não tinha percebido essa falta até você comentar, para pensar, nossa, parece que ele tava o tempo todo tentando desafiar o Eli. E aí depois virou meio um vídeo do Lucas Neto. Desafiei meu amigo até o limite, olha só no que deu. Quer voltar atrás, assim. Não, pera, cancela. Levei longe demais. Não era pra eu ter provocado esse monstro aí. E é ele. Um cara tá ali, de boinha, fazendo um TCC. E você diz, tá? Passa aí um poderzinho. Vá. Teste em você mesmo. Vá. O que aconteceria? Não seria legal? E ele vai o tempo todo meio que alimentando esse monstro que se cria. E depois vê a merda que fez. Eu tenho essa mesma impressão, porque enquanto ele consegue manipular, ficar cutucando ele com essas ideias e afins, ele tá se divertindo. Aí no momento em que isso sai do controle dele, a coisa começa a ficar meio não divertida. Então aí a partir disso começa a trama. Mas eu senti um pouco de falta de ter mais interações deles dois, para ter perspectivas dos dois, porque a gente tem uma perspectiva maior do Vitor. Eu gostaria de ter esse ponto de vista mesmo. Pior é que eu acho que um ponto de vista do Eli seria super chato. Até Eu porque ele imagino é que seria chato, né? chatão, tá na cabeça dele. Porque ele é Quando chato. começa a parte que ele narra, que a perspectiva dele é chato, a parte do passado. Mas eu senti um pouco disso, porque o Victor, ele tem uma noção bem única da realidade. A forma como ele interpreta as coisas. Tipo, eu me pergunto se realmente tudo aquilo que ele achava que estava acontecendo estava. Todos aqueles sinais, assim. Esse olhar significa isso.
esse sorriso significa aquilo. Será que realmente significava ou ele estava viajando? Mas eu acho que o primeiro momento que a gente tem uma noção do relacionamento deles, tipo, que a rivalidade recíproca da parte de Eli, é quando ele, de fato, se torna um Yo. E aí ele não quer mais que o Victor se torne um. Porque até então é o Victor provocando ele e ele ali meio passivo. A partir desse momento, aí ele mostra que ele também tá naquele jogo de competição. E vira uma competição no momento que um ganha o poder e o outro não. Ali já virou. Porque, beleza, como assim não funcionou pra mim? Tem que dar certo. Não pode dar certo. Porque eu tenho que ser o ser com poder, você não. Eles começam esse embate aí. E o fato de envolver a Andy também não ajuda. Mas na verdade já existia antes pro Victor, porque o Eli roubou a namorada dele. A namorada não, né? A garota que ele achava que ele tinha direito porque ele gostou antes. Clássico. Exatamente. Clássico dos nerdolas da adolescência. Não, velho, mas é total, velho. É engraçado esse ponto que ainda bem que não só eu achei isso, velho. Eu tô achando, porra, pensei que os caras iam ser mais amigos, sabe? No passado, tipo, uma amizade, um negócio. Não, velho, é tipo assim, velho, o Victor, me interessei por esse cara, por esse maluco, porque eu vi que ele tinha algo a mais. Né? Algo sombrio, até é engraçado, né? Algo sombrio a mais. Você pensa, pô, beleza. Mas eles nunca foram, assim, amigos em si, né? E acho que aí tem outro ponto que aí a gente já pode puxar, que eu gostei que vocês falaram que, cara, chato pra caralho, né? O Eli, né? Mas, além dele ser chato pra caramba, tem um ponto que é muito importante de falar, que é esse lance da justificativa pela religiosidade das ações dele. Algo que, enfim, a gente é contra em certos aspectos de nossa vida, né? De pessoas que utilizam a religião como a maneira de justificar suas atitudes, mesmo que equivocadas e danosas a outras pessoas, mas que tem outros pontos que é muito curioso, né? Isso a gente estava até conversando antes. Ele não se demonstra muito religioso até a parte de quase morte dele, em que ele realmente reza e é atendido com a questão da cura, né, que ele tem, e a questão também dele ser o único poder que a gente vê que não afeta os outros, só afeta ele mesmo, né? E a partir disso também ele cria uma justificativa de que, cara, é muito tosco, mas enfim, ele se cura, né? Ele diz, Deus, se não for pra eu existir, que eu morro agora. Caralho, pô, realmente. Aí ele vai criando as justificativas na cabeça dele, velho. E cada morte é uma sentença em que ele é o, vamos dizer assim, um machado divino pra morte dos Yos, né? E nisso ele vai arrastando outras pessoas, né? Até a própria Serena querer matar a irmã, né? Depois, em algum momento, por causa desse papinho maluco. Velho, e vocês acharam interessante essa abordagem, tipo, do fanatismo religioso pra justamente justificar essas ações? Tipo assim, você acha que valeu a pena esse tipo de reflexão pelo próprio Eli? Dá pra viajar muito nos paralelos do Eli e Elliot. Não vou carregar isso sozinho. Mas dá pra viajar muito nessa questão que você falou de ser o poder que afeta só ele. Porque toda essa construção do protestantismo norte-americano é uma cultura extremamente individual, de você vencer sozinho. Tem muito essa coisa do julgamento, que eu sou assim, mas eu posso. Mas os outros que fazem esse mesmo erro são errados e devem ser, sei lá, extintos. E esse é o grande ponto, né, velho? Tem muita coisa. O momento da quase morte como uma prova da existência de um Deus, que acontece demais. Tive uma experiência traumática, de repente descobri que existe um Deus. E até então ele tava cagando, porque os pais são pastores, sei lá, e ele odeia. Mas aí naquele momento, eu pedi pra viver e fui atendido. Logo, existe mesmo um Deus. Sendo que ele tava falando da ciência e das formas de não morrer 5 minutos antes. Mas, não só existe um Deus, né? Esse Deus me escolheu, né? Ele é escolhido. Então esse é um ponto a sempre repensar. Ele vira meio cavaleiro do apocalipse, né? O martelo dos ímpios.
que vai limpar a terra dos injustos, essas coisas, assim, bem além da vida, ele perdeu uns neurônios junto, né? Cara, assim, eu acho que a maneira dele se autoaceitar também, né? Ele achar que ele é o único e que ele é especial e que por isso ele tem o direito de fazer qualquer merda, né? Como ele é escolhido pra uma missão, ele tá, foda-se. Porque aqui ele vai dizer, eu sou o único que não afeta os outros. Eu não sou, entre aspas, errado, né? Sendo que ele, não, até o prazer que ele sente em matar, ele acha que é uma dádiva, né? Que tem. Né? Então é muito maluco, é muito pesado. E que você, como a Jéssica falou, essa questão do nível de protestantismo que foi criado nos Estados Unidos da teologia da prosperidade, de que é ultra individualista, né? Mas você é responsável pelo seu próprio resultado e que você conseguindo certas coisas nada mais é do que Deus te dando sinais de que você está certo, né? E não importando necessariamente os meios, contanto que você tenha as conquistas, é algo muito complicado, né? É algo que acaba sendo pernicioso e justificando, às vezes, atitudes estranhas, curiosamente, em nome de Deus, né? Eu achei muito conveniente. Ele usava isso quando era útil pra ele, tipo, até as pessoas que ele matou que não eram EOs, e ele sentiu a mesma paz e tal. Acho que ali era a prova que não era nada chancelado por Deus. Era só que ele era um serial killer mesmo e pronto. Mas eu achei muito conveniente, assim, era uma coisa que ele achava que, tipo, cada coisa completamente absurda chancelava o poder dele de ser essa pessoa escolhida pra matar os outros, assim. Eu achei que foi ficando pior, assim, a forma como ele tenta justificar achei muito fraco, sabe? Tipo, o motivo pra ele acreditar. Porque não é nada muito extraordinário, tava dentro do padrão do que iria acontecer. E aí, mas mesmo assim, ele consegue justificar aquilo como sendo a chancela de Deus. Ele acaba justificando, na verdade, mais pra si mesmo, pra se autoaceitar e foda-se, né? Acabou. Eu acho que esse é o ponto que realmente faz. E para mim o mais interessante é o contraponto da personagem, que aí eu acho que é uma das mais... um dos maiores acertos e acho que é algo que é uma marca registrada da V.E. Schwab, que é a Sidney, né? Que ela tem um poder que afeta os outros, mas é um poder de trazer de volta a vida. E que isso não necessariamente faz com que a pessoa ressuscitada tenha poderes. Mas que ela consegue fazer isso e ela, não sei se por ser uma criança que não cresce por causa do poder dela, ela não cresce, ela se manteve meio que, vamos dizer assim, estática, né? Acabou, entre aspas, morta e tá ali, semi-viva. Mas ela não é corrompida pelo poder. Né? Ela não tem, você não vê o desejo dela digamos assim, de possuir ou de cometer atos maldosos com os outros, né? E é engraçado também a questão de que ela fica fria, porque ela passa, entre aspas, o calor dela para os outros para ressuscitarem. Achei isso bonitinho também. Mas... E aí, velho, o que vocês acharam da Sidney como personagem? Pra mim, já é um clichê da V.E. Schwab botar uma menina com um cara mais velho, entre aspas, tutoriando ela. Já é o segundo livro que ela faz isso, né? Enfim. Mas aí, o que é que vocês acharam da Sidney participando? Eu gostei bastante dela. Eu acho que ela adicionou um elemento fofo na história, que sai um pouco daquela coisa, daquela tensão, vingança, assassinato. E aí, do nada, tem uma menininha fofinha que ressuscita as pessoas, mas ela é fofa. E o cachorro, né? Tem questões, né? Eu realmente eu acho que esse livro foi suficiente, mas com coisas como essa, adoraria ver uma adaptação. Adoraria. Eu sou contra, já adianto, eu sou contra a adaptação. Pra mim o livro já basta. Não precisa de adaptação. Então, eu também acho que ele basta, mas acho que eu adoraria ver coisas assim numa adaptação. E sendo sincero, já passou o hype, né? Lá, onde tinha que ser onde tinha que ser hype, que era lá na época do 2013, já foi, né? Agora já... Acho que não vai acontecer mesmo, e tá bom. Deixa ele quieto. Mas realmente, ele tem acho que tem um equilíbrio, ele é bem redondinho, apesar de coisas que a gente gosta mais ou menos, ele é bem redondinho. É uma experiência prazerosa de leitura. Agora, eu vou mudar um pouco de assunto. Vou puxar um gancho aqui. Apesar de o arco da Sidney ser bem legal, o da irmã dela
foi completamente, assim, eu tenho muitas críticas daquilo dali, porque do nada a irmã, spoiler, alerta de spoiler, quer matar ela. Tipo assim, eu não achei que ela entrou muito na ideologia do Eli, sabe? Ela só, sei lá, eu achei aquilo completamente mal explicado. Eu achei que não ficou bem feito. Também achei o arco da Serena bem fraco, velho. Bem fraco, porque, cara, beleza, ela sente aquele vazio que todos sentem e tal, e aí ela acha que realmente tem algo errado com ela, beleza. Todos os outros sentem também isso. Mas ela diz, beleza, pô, então vou matar minha irmã também. Tranquilo, acho que ela tá errada também, acho que tem que morrer mesmo. E acabou, pô. Foda-se. Não entendi muito quais eram exatamente as motivações dela, assim. Eu acho que não é pra gente entender as motivações dela. Eu acho que é pra ser... É pra ser isso que é. É pra ser, olha, como algumas pessoas ficam tão cegas por uma ideia que, tipo, mata a própria irmã criança que não tem nada a ver com a história, sabe? É mais uma crítica. Tudo é meio ácido nesse livro, mas eu concordo que foi pesado, às vezes. Eu até entendo essa ideia de, ela foi tão corrompida que ela quis matar a irmã dela. Só que eu acho que ela não passava aquela vibe do Eli de todos têm que morrer. O negócio dela era mais pelo poder, ela não parecia tão convencida disso, da ideologia que ele criou, sabe? Eu achei que foi meio mal feito nessa parte, faltou convencimento. Eu acho que ela tava tão entediada de todo mundo fazer tudo que ela queria o tempo todo. Quando ele tentou resistir, ela pensou, talvez eu me divirta aqui um pouquinho. E aí ela ficou seguindo ele e vendo até onde ia, embarcando na loucura dele. Faz sentido. Realmente, assim... Nossa, que homem horrível. Quer dizer isso. Não, realmente o Elliot é um personagem. Mas é bom, cara. É um vilão que irrita e que é aquilo, é um vilão que não morre, né? Então, que dificilmente vai ser destruído. E eu acho massa com algumas coisas que a Vishu amarra, né? Gente, já tá com spoilers, então fiquem tranquilos. Agora já é tarde de dizer que tem spoiler, né? O lance que eu acho que é um bom ponto é do Mitch. Quando ele fala que tem a maldição, né? Que sua avó fala que ele tem uma maldição. E que efetivamente todo mundo que ele tá junto morre, né? E, cara, eu fiquei, caralho, velho, porra, na hora que ele leva o tiro no banheiro, fiquei, caralho, o Mitch morreu. Agora o Victor vai ficar putaço, vai rolar uma doideira. E não acontece, né? Mas eu achei bem legal também a parte dele. Porque ele, junto com a Sidney e o cachorro, é o que torna o livro mais fofinho, assim, tem seus momentos. Eu acho que dá um pouco mais de leveza, né, em relação especialmente ao que é o Victor, né? E você vê que ele é super frio, o Victor, né? E aí com o Mitch nem tanto, mas com a Sidney ele consegue se importar de alguma forma. Não, é bem pouco, né? Vocês falaram dessa dinâmica em outros livros, é no Tom Mais Escuro de Magia? Isso. Como é que é? Cara, foi um que eu não li. Faz muito tempo. Nossa, ali faz muito tempo. Mas basicamente isso, velho. Mas aí a menina não é exatamente igual a Sidney. É um pouco mais, como diriam os velhos, é um pouco mais espivitada. E ela também não é novinha, né? Não é novinha, exato. Então tem esse lance. Mas que há uma semelhança ou uma dinâmica similar, assim, sabe? E é baseado muito na dinâmica dos dois, né? Nesse eu acho que talvez menos. Nesse acaba sendo a dinâmica mais do Victor com o Elliot, né? Mas, cara, eu acho massa da Vi Schwab trazer esse ponto, né? De trazer novamente vamos dizer assim, o tropo do pai solteiro. Que a gente vê em Logan, a gente vê em outros filmes, The Last of Us, que aí que tá na moda. Oportuno a gente ler na época de The Last of Us. Mas cara, mas realmente, eu acho que talvez o ponto mais baixo pra mim do livro seja a parte quando o Elliot começa a narrar realmente a parte dele, porque você apenas só entende, não, ele é um babaca mesmo. Acho que talvez poderia ter tido uma complexidade maior em relação ao personagem, de trazer mais tons de cinza do negócio, e não só confirmar o que o Victor pensa, ou na verdade a gente achar até que o Victor pensa pouco, podia ser mais filha da puta ainda. Eu acho que talvez faltou isso. E a questão da Serena, cara, eu acho que faltou um pouco explicar, trazer de uma maneira mais convincente até, porque ela queria a irmã morta, né? Agora, com relação a essa profundidade do Elliot,
dele, ele até tem um negocinho que são as cicatrizes que o pai dele fez nele. Sim. Poderia ter explorado isso um pouco mais pra explicar o lado religioso, essas crenças dele. Seria um ponto que poderia ter sido explorado. E não foi. Assim, pra justificar essa crítica que você fez, Rob. Sim. Mas será que isso não vem no próximo livro? O isso que me próximo deixa livro. curiosa. O próximo livro se passa 5 anos depois e é focado em outra personagem que não aparece nesses 2 livros. Então, sei lá. Vamos ver. Só lendo mesmo pra saber. Nessa questão, vocês acham que precisava de continuação? Porque eu não acho. Eu Eu acho acho que que não. poderia ser livro solo. Se precisar o quê? Poderia ser um livro solo. Não precisava nem de uma sequência. Zero Ficou bem necessidade. Eu acho que o finalzinho amarra redondo. Eu acho que esse pra mim é o ponto zero assim do livro, sabe? Pra quê? Minha pergunta é, pra quê, velho? Eu fiquei curiosa em relação a algumas coisas. Principalmente em relação ao poder. Se o poder dele vai voltar ou não. Isso me deixou muito curiosa. Mas ele perde o poder? Perde, pra mim perde. Exato. É justamente isso. Pra mim Porque... perde. Quando a Sidney ressuscita, acho que todos perdem. Então, porque no caso do Barry Lynch, ele meio que voltou sem conseguir controlar direito o poder dele. Ainda tinha uns resquícios ali, mas era tudo meio confuso. E aí eu fiquei em dúvida se o Victor conseguiria voltar com o poder, pelo menos pra, sei lá, aplacar a dor do Dominic, por exemplo. Falando nisso, lembra que a gente estava comentando mais cedo, fora do ar, sobre os nomes. Que os nomes nesse livro são muito da hora. O Barry Lynch, que assalta um banco. O Eli Cardale, que quer virar Eli Ever, porque aqui tem mais nome de super-herói. E que ele não morre, né? Ele é pra sempre, né? Vale. Ever. Enfim. E aí tem o Victor Vale, que já é nome de super-herói. Não confundam com o Vicky Vale do Batman. Tem a Serena, que é uma sereia, uma siren. E que... A Sidney, coitada, que não tem um... Talvez tenha e a gente não pegou. Eu disse só a Sidney, coitada, que não tem um... sei lá, tipo de velho. nome. Deve ter algum barato aí e a gente não tá pegando, entendeu? Mas isso sim, e é cheio de metalinguagem, vamos dizer assim, com o cenário dos super-heróis. Tem boas referências, sabe? Eu acho que a V. Schwab sabe brincar também muito bem nisso nesse livro. Né? Até a própria comparação com o Magneto e com o Xavier tá no livro, né? Então não é nada gratuito, né, que os caras dão, que ela dá, né? E novamente, cara, a V. Schwab, ela escreve muito bem, ela é muito ágil, ela sabe excelentemente fazer e conseguiu fazer um personagem que não é, que eu gosto desse tipo de personagem, que é o cara que tem uma personalidade duvidosa, que ele não é bom, mas que ele tem seus lampejos. É um tipo de personagem que eu gosto pra caralho. E aí ela faz isso com o Victor, um cara muito carismático. E ele tem o naipe de vilão, se veste todo de preto, cabelo platinado, né, meio magrelo e tal. E o Elliot, não, ele é, mais moreno, mais sorridente e tal, mais atlético, se veste bem, tal. Então, assim, fica bem... É bem engraçado esses dois contrapontos, né? Sim, a quebra da expectativa do estereótipo. Mas, voltando um pouquinho para as críticas, eu queria fazer uma outra crítica a esse livro, porque além da Serena querer matar a irmã, que me incomodou, também me incomodou o fato do Eli se safar muito fácil com os assassinatos. Logo no início do livro, na investigação, tipo assim, o detetive encontrou ele no prédio que o professor estava morto e não achou nada suspeito. E aí, o Victor não podia ter matado o professor porque o Victor já estava baleado. Então, assim, foram vários assassinatos em seguida e várias mortes, não digo assassinatos, sabia? Mas assim, ninguém suspeitou, todo mundo só tinha ele em torno dessas mortes e ninguém suspeitou dele. Eu achei muito, muito fácil a forma como ele se livrou, assim, não teve investigação. Ele simplesmente enganou todo mundo com o charme dele. Eu achei também.
Talvez será que Parecia não. que era alguma coisa, tipo, aqueles agentes secretos, não sei o quê, que do nada aparece uma organização secreta para exterminar extraordinários, umas coisas assim. Só que também não tinha uma explicação plausível, assim. Eram umas coisas meio jogadas. Eu não falo nem os Não, essa do meio do livro, tipo, que ele matou dezenas de pessoas. Porque ele tava nesse modo de chegava e saía. Mas no início do livro, quando o Victor é preso, tipo, tinha todos os motivos pra investigar ele, e ele não foi investigado, só porque ele era charmoso. Não, velho, eu concordo. Eu acho que, tipo. Mas acho que isso aí também, pô, tem aquela questão de ele ser, entre aspas, visto como o herói, saca? E ninguém suspeitar dele porque ele tá no estereótipo. Já o Victor, que é, bem, desde o início ele é zoado, nesse sentido, tipo, até a fama dele não é boa, acaba que, velho, ele acaba levando a culpa por várias coisas, obviamente, até porque ele é culpado mesmo, né? Não vamos mentir nesse ponto. E que depois, pô, ele é pego justamente depois tentando matar o cara, né? Então, não tem muito jeito. A Jéssica mandou aqui, pra quem tá ouvindo, que realmente isso faz mais sentido do que Magneto e Professor Xavier, a comparação com o Quarteto Fantástico, da relação dos dois do Dr. Reed e do Victor Von Doom, do Quarteto Fantástico, o Doutor Destino e o Senhor Fantástico. Realmente faz muito mais sentido. Os dois cientistas, né, Nem falar do Victor. O Victor Von Doom, que se chama Victor, os dois duelando, né? Só que, bem, nesse lado, o que era pra ser o virtuoso não é, né? Que é o Elliot, né? Que era pra ser. Beleza? Mas, gente, acho que chegando mais pros finalmente, né? Acho que tem muito mais pontos a falar. Mas, cara, adaptação a gente não queria, né? Tal, e acho que também a questão da própria continuação. Vocês acham que vocês têm vontade de ler a continuação Vingança? Ou já bastou, vocês não vão nem querer tocar no livro? Vou ler sim, com certeza. Vamos. Eu estou bastante curiosa. E é aquela coisa, eu vou pagar pra ver. Nesse Eu caso só tava literal, esperando a gente gravar pra emendar. Pra não ficar com as ideias bagunçadas, contaminadas pela sequência. Ah, cara, eu já também, velho. E assim, o livro é relativamente maior, né? São as boas páginas a mais. São 500 e quase 600 páginas o Vingança. Então. Mas é legal, vamos ver. Tem várias pessoas que falaram que esse é um dos livros favoritos deles da V. Schwab. Então vamos ver, né? V. Schwab é uma autora hypada que vale a pena. Porque direto tem aqueles autores que todo mundo adora. Aí quando você vai ler, você faz, não é pra mim. Mas a V. Schwab e a Taylor Jenkins Reid, pra mim, o hype vale a pena. Vale muito. Eu achei incrível que, tipo, eu li esse livro, mas nem parecia que eu tava lendo tantas páginas. Então, acredito que Vingança vai ser tranquilo também. Mas a estrutura desse favorece muito, pô. São as idas e vindas no tempo, bem Tarantino. Com 2 páginas por capítulo. Aí você tá aqui, daqui a pouco deixa uma conexão pra responder no próximo. Deixa um cliffhanger. Um capítulo de 2, 3 páginas. Quando você vê, já passou metade. Não, é excelente nesse sentido, velho. É muito rápido, cara. Você tá tranquilo, daqui a pouco, pum, acabou. Você já acabou o livro. Ela escreve de uma forma sensacional. Ela consegue te prender muito bem. É isso, velho. E eu acho que a V. Schwab, ela tem uma coisa que eu acho sensacional, que ela conseguiu fazer, que foi ser uma autora super hypada, sendo de fantasia, velho. Eu acho que é algo que não é fácil, não é um estilo que todo mundo gosta, que todo mundo curte. Então, cara, eu acho sensacional, velho. Eu acho que o que ela faz é algo que deve merecer muito mérito, entendeu? E fantasia urbana. Não tem dragões, não tem fadas. Não. Fantasia urbana. Sim. Fantasia urbana, fantasia. Desde já nada eles chamam de contra, baixa gente. fantasia. Não cancelem a gente. Desde já nada contra, então até amigos que são. Eu também não tenho nada contra, mas realmente faz muito mais meu estilo uma coisa contemporânea e urbana do que a vibe da alta fantasia. Tenho muito mais dificuldade com a alta fantasia. Pra mim também. Pra mim não. Pra mim também não. Curto, gosto.
Prefiro Vocês a esse gente livro. sabe que não. Os nossos fantasiers. Fantasiers. Tô aqui já levantando minha espada. Só de raiva desse comentário de vocês duas aí. Não, nada contra. Mas é verdade, quando você vê Não, um nada autor contra, mas é de verdade. fantasia, quando você vê um autor de fantasia que tá muito hypado, costuma ser uma coisa mais inspirada na alta fantasia, medieval, mágica e toda essa coisa. Toda essa coisa aí. E Esse toda essa conjunto coisa. da obra aí. Eu vou dizer qual é essa coisa pra vocês Hater. saberem. Só um pouco. Game of Thrones, aquela lá da Sarah Jamais, Corte de Espinhos e Rosas. Sarah Jones. E então é tudo muito alta fantasia, uma coisa medieval, mágica, que tem criaturas místicas. E isso é mais a minha vibe, o que a V-Shop tá fazendo. Mas a galerinha, normal, entre aspas, né? Mais de boa, né? Mais de boa não, né? Mais urbano, um cenário mais comum, vamos dizer assim, né? Mais É porque eu particularmente acho mais fácil de entender do que algumas histórias de fantasia, que eu preciso entender o mundo, entender toda a lore, entender, sei Adoro. lá, entender guildas e são muitas coisas que às vezes eu não tô afim. Eu não Exato. quero, Foi até a sabe? mesma coisa que a gente falou no Gigante da Guerra. Que o Gigante da Guerra era muito, muito massa, porque era fácil de você entrar, sem precisar compreender todo aquele universo, toda aquela dinâmica, toda aquela história das pessoas. E ter um mundo mais parecidinho com o nosso facilita. Mas eu consigo me relacionar melhor. Eu não... Pra quem gosta de alta fantasia, é muito da hora você entrar no universo e entender aquelas regras. Mas dá um pouquinho de preguiça pra quem não é tão fã assim. Cara, a alta fantasia boa tem que ter pelo menos 600 páginas, velho. Pra começar a fazer graça. Alô, Nome do Vento? Adoro. Deus me livre. Alô, Stormlight Archive, que é 1200 páginas do meu livro. Eu sou livre. Cadê nosso editor, Lucas? Falei aí. Lucas não gosta de ler. Lucas lê só panfleto de jornal. De panfleto de supermercado, isso que ele lê. Brincadeira, Lucas, vamos lá. Mas já encaminhando, gente, para os nossos finalmente, vamos para as notas, né? E últimos comentários. Eu quero um comentário sucinto do final e vamos ir juntamente com as notas. Jéssica, você que leu há um bom tempo, o que é que você achou? Eu amei na época, amei revisitar, vamos de 5. E pra mim foi tudo isso que disseram que era. Mesmo agora, discutindo, a gente vendo algumas falhas, algumas coisas que poderiam talvez ter sido melhores, ou que pareceram menos explicadas do que poderiam ser. Pra mim é um 5. Pra mim é uma bela experiência e valeu a pena de ter comentado aqui. Boa, excelente nota. E você, Mamá, qual foi sua nota pra justamente vilão? Então, né, como o Rudá não tá aqui, eu vou fazer as vezes dele e ser indecisa. E eu tô na dúvida entre um 3,5 e um 4. Porque eu gostei muito do ritmo da narrativa, a Vivi Schwab escreve muito bem, mas essas coisinhas me incomodaram, que eu falei. Então eu não sei se eu dou um 4 ou um 3,5. Não sei se essas coisas me incomodaram muito. Tipo, na verdade, eu acho que elas me incomodaram bastante quando eu tava lendo, mas agora acho que essa conversa, como o Rudá, foi me convencendo de que o livro realmente é muito bom. Então eu tô pensando em dar um 4. É Rudá mesmo, se convencendo com a conversa. Sendo Rudá, vale a pena dar um 4. Já que ele não tá aqui, né, vou fazer o papel. Vai fazer às vezes. Não, tá bom, tá bom. Mas eu acho que eu vou dar 4 mesmo, porque apesar dessas coisinhas terem me incomodado, o ritmo da leitura é muito bom, ela escreve muito bem, e eu gostei bastante. Então, 75. Tá bom. Boa. E você, Ive, sua nota? Eu vou de 4,5. Teve algumas coisinhas ali no início que me incomodaram um pouco, me impediram de imergir tão bem na leitura, mas depois foi só sucesso. Então vai um 4,5 e leia um livro. Vale a pena. Pô, 10, cara. Muito bom, muito bom. Velho, o meu, eu acho que o livro tem alguns pontos que eu já trouxe, de questão de relacionamentos que não me fizeram
não me prenderam no livro em si. Eu gostei muito da velocidade da leitura, mas alguns pontos da narrativa me faltaram, né? Mas, cara, super recomendo. Acho que é um livro que todo mundo poderia ler de qualquer idade. Eu acho que é um livro bom até para quem tá começando a ler mesmo, tipo, sem muito compromisso, sabe? Tá querendo começar a ler fantasia, ou nunca viu nada assim, ou tá começando, ou é adolescente, tá começando a criar uma rotina de leitura. Eu acho que é um livro que vale super a pena, tá? Mas aí daí por isso dou uma nota 4. Acho que 4 tá ok, né? Eu não vou dar um 5 porque não me marcou, não é um livro que eu, tipo, caralho, eu vou levar pra vida, né? Não, acho que é um livro que tá com 4, tá uma boa nota, tá decente, acho que vai tá ali, né? Tá onde ele deve estar. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado por participarem mais uma vez aqui do nosso querido Puxando a Estante. E eu queria chamar justamente Mamá para falar sobre o que a gente vai ler no mês que vem, em fevereiro. Então, né, invertemos a ordem dessa vez. Ah, que é isso, meu irmão. Ó, tá dando que fazer a gente. A gente manda nesse negócio, né? Não tem porque é isso de resto. Porque eu li Pessoas Normais de Sally Rooney e eu fiquei apaixonada pelo livro. Assim, eu devorei ele e aí eu queria discutir com vocês. Mas sobre o que o livro trata é basicamente duas pessoas muito problemáticas, muito estranhas, que por algum motivo eles não conseguem se desgrudar um do outro ao longo da vida. Tem vários acontecimentos que eles se separam, mas eles acabam sempre se reencontrando e é isso. Sabe o que Ivy falou mais cedo dos livros que ficam na estante, no Kindle, um tempão, e a gente demora pra ler, só falta um gatilho? Qualquer um da Sally Rooney é assim pra mim, eu tô adiando há anos. Demora. Não, e esse livro ele foi um fenômeno de vendas, vendeu feito água quando foi lançado. Até hoje é muito discutido entre os fãs de livro, né, vamos dizer assim, do Twitter, da galera. E curiosamente já tem uma minissérie pronta hoje não sei, era pra estar no Star Plus, né? Mas que tá tem no Prime Video, Dama. Eu assisti. Tem um Claro Vídeo? Tem no Prime. Eu não sei se é porque eu assino uns canais pela Amazon, não sei se é um desses canais ou pela Amazon, mas tem lá. Não, bom saber que tem na Prime Video. Ah, bom, pronto, bom saber. Porque, cara, fez muito sucesso e a adaptação do livro saiu muito rápido. Em relação ao próprio lançamento do livro, né? Deixa eu ver aqui, Pessoas Normais. Porra, eu busquei esse negócio, não achei não, velho, na Prime Video. Acho que já saiu, hein? Talvez seja esse Stars, que eu assino também. Pela Prime Video. Porque a Amazon tem uns canais, né, que eles disponibilizam. Talvez seja um desses. Não, beleza. Mas é bom, cara, que é um livro hypado, que já tem um tempo já, né, esse livro, mas que é bom de se discutir. E todo mundo elogia, velho. Diz que o final é triste pra caralho, muita gente chora, então paciência, né? Vamos ver o que será dessa nossa leitura, beleza? Novamente eu quero agradecer a presença de vocês, meninas. Muito obrigado, Ivo. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Mamá, pela participação. Muito obrigado, Lucas, por estar aqui nas carrapetas, né? Nosso querido DJ e controlador de som. E agradecer especialmente a você que está ouvindo esse podcast até agora. Muito obrigado. Espero que a nossa discussão tenha contribuído para a sua experiência literária. E lembre de acessar o site Puxadinho Geek, que tem várias críticas de livros, de dramas coreanos, de dramas japoneses, de séries, de animes, de tudo, velho, de CD, do que você imaginar. Tem crítica lá no site. Acesse nosso Instagram também, para dar uma olhada nas novidades. O nosso querido Lucas Reiter está colocando também no nosso YouTube gameplays que ele está realizando agora em nosso Twitch e também está gravando. Então vão lá dar o apoio no Luquinhas, que está simplesmente detonando tudo. Nossa, detonando é coisa de velho, né? Detonando tudo nas interwebs. Beleza? Galera, um abraço, um beijo a todos e tchau, tchau! Acesse o site!